na residência de João Eduardo Gaspar, Donizete Pereira Braga, bem como operação de busca e apreensão na residência de Átila César Monteiro Giacomussi e Prefeitura de Mauá. Primeira Vara Criminal de São Paulo indeferiu os pedidos de prisão temporária, contudo, acolheu os requerimentos de busca e apreensão expedidos os respectivos mandados. Nesse sentido, no dia 9 de maio de 2018, ocorreu a Operação Prato Feio, executado pela Polícia Federal nas residências de Átila César Monteiro Giacomussi, João Eduardo Gaspar, Donizete Pereira Braga e Prefeitura Municipal de Mauá. Naquela oportunidade, João Eduardo Gaspar foi preso em flagrante com o desembargador federal Maurício Cato, do TRF3, da terceira região, homologou a prisão em flagrante de João Eduardo Gaspar e Átila César Monteiro Giacomussi e converteu em prisão preventiva com fundamento no artigo 282, caput, inciso 2º, inciso 6º e 31º, caput do Código de Processo Penal. Nesta oportunidade, importante transcrever os fundamentos do nobre desembargador ao destacar que a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. De fato, a materialidade dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro decorre de todo o procedimento investigativo que levou em consideração diversas diligências policiais, conteúdos de conversas telefônicas e apreensões. Ressalta-se a apreensão de vultuosa quantia em dinheiro na residência de Átila César Monteiro Giacomussi, R$85 mil, e na residência do então secretário de governo, João Eduardo Gaspar, R$588.417 e €2.985. Por sua vez, há suficientes indícios de autoria, uma vez que o preso, o prefeito municipal de Mauá, foi apontado como participante do esquema de oferecimento de vantagens indevidas a servidores e agentes públicos em troca de promessa de futuros contratos públicos. Auto de prisão em flagrante, Nesse sentido, conforme será fundamentado a seguir, o prefeito municipal Átila César Monteiro Giacomussi, além de ser suspeito de cometimento de crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também cometeu crime de responsabilidade com fulcro no inciso 10º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67. Preliminar de mérito do impedimento de Admir Giacomussi, presidente da Câmara Municipal de Mauá. É entendimento consolidado que existem determinadas situações em que o julgador não poderá exercer a jurisdição, seja por impedimento, suspeição ou incompatibilidade, hipóteses previstas entre os artigos 252 a 254 do Código de Processo Penal. Tais hipóteses têm em comum a representatividade de situações que afetam a parcialidade do julgador, seja na esfera judicial, seja na administrativa, e por essa razão afastam este da atuação naquela demanda. O rol do artigo 252 do CPP é taxativo, ou seja, as hipóteses de impedimento estão previstas unicamente neste artigo, embora lá haja disposição semelhante no novo CPC. Artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, artigo 4º, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive por parte ou diretamente interessada no feito. Neste caso, verifica-se que o presidente da Câmara Municipal de Mauá, Admir Giacomussi, é pai do prefeito no protocolo da presente denúncia,
Ressalta-se que o inciso 1º do artigo 5º do Decreto de Lei disciplina que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Verifica-se que o Decreto-Lei número 201/67 disciplina a suspeição de vereador caso este seja o denunciante, inclusive afastando este da função de presidente da entidade no caso específico, devendo ser convocado o suplente. Logo, na ocasião do vereador ser parente consanguíneo do denunciado, este deverá ser declarado impedido por presunção absoluta de interesse. Requer assim ao egrégio plenário da Câmara Municipal de Mauá que declare Admir Jacomussi impedido de votar e praticar qualquer ato processual, devendo neste caso deixar a presidência desta entidade, especificamente na sessão que será avaliada o recebimento da denúncia, do impedimento e da necessidade de votação do recebimento da denúncia na primeira sessão ordinária ao protocolo. O artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67 determina que a entidade deverá avaliar o recebimento da denúncia na primeira sessão ordinária ao protocolo. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, nos quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Verifica-se que o artigo 79 da Resolução número 003, de 12 de junho de 2015, Regimento Interno da Câmara Municipal de Mauá, possui redação idêntica, a saber, artigo 79, o processo de cassação do mandato do vereador, assim como do prefeito e vice-prefeito, nos casos de infrações político-administrativas definidas na lei federal, obedecerá ao seguinte rito. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Segundo, se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Terceiro, se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário,
para completar quórum de julgamento. Quarto, será convocado o suplente do vereador, impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Verifica-se que a única diferença expressa do regimento interno da entidade está no fato de que houve a criação do inciso 4º para a ocasião. Em outras palavras, o legislador mauaense tomou a devida cautela de atrelar o impedimento de vereador em disposição específica, o que reforça a necessidade do plenário de afastar Admir Jacomussi da função de presidente da entidade nos atos processuais da presente denúncia. Da mesma forma, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Logo, impreterivelmente, o recebimento da denúncia deverá ser lido na sessão ordinária subsequente ao protocolo da presente denúncia e deverá ser votado na ordem do dia. Verifica-se que o artigo 102 do Regimento Interno disciplina as matérias suscetíveis à ordem do dia. Artigo 102. As matérias constarão da ordem do dia nas seguintes disposições. Segundo, outras matérias. A. Que dependam exclusivamente de votação. B. Sujeitas à discussão e votação. Inciso 2º. A ordem do dia poderá ser alterada por motivo de urgência, preferência ou adiamento da matéria, mediante requerimento verbal de qualquer vereador sujeito à discussão e votação pelo plenário. Nesse sentido, deverá presente no bojo da denúncia por crime de responsabilidade. Por seu turno, da denúncia por crime de responsabilidade, consta que algumas das práticas delitivas de Átila César Monteiro Jacomussi tiveram início em 2016, quando este ocupava cargo de deputado estadual e persistiu no exercício de 2017 e 2018, uma vez que os contratos da merenda escolar estão em vigor, dentre outras práticas, as quais foram realizadas em conjunto com João Eduardo Gaspar, atual secretário de governo. Pois bem, prescreve o artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, a saber, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Primeiro, impedir o funcionamento regular da Câmara. Segundo, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Terceiro, desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Quarto, retardar a publicação ou deixar de publicar a devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Sétimo, praticar contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Nono, ausentar-se do município por tempo superior ou permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. Décimo,
proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. A conduta contra a dignidade e o decoro do cargo é a modalidade de infração político-administrativa definidos como nos regimentos internos. O conceito de decoro está dicionarizado, conforme o Aurélio, como correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio, pundonor. Atos incompatíveis com o decoro parlamentar são, evidentemente, todos os contrários àqueles princípios. Embora não seja fácil precisá-los ou codificá-los, aplica-se aí o dito latino res ipsa loquitur, além dos vereadores presentes, a coisa fala por no si. plenário, o ex-vice-prefeito da cidade de Mauá, Paulo Eugênio, do Partido dos Trabalhadores, conversando com o vereador Marcelo Oliveira, o único vereador do PT na cidade, e também gente do governo aqui na Câmara. Reconhecê-los em concreto. O decoro político ou sua violação não se relaciona ao lugar onde são praticados os atos indecorosos, mas os atos de conduta do agente público praticados em qualquer lugar e não apenas necessariamente aos atos da conduta do representante do povo no local do exercício dessa função. Nessa perspectiva, deve-se pontuar que as razões da previsão do inciso 10º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67 decorre da antevisão constitucional de algumas hipóteses nas quais princípios constitucionais de igual estatura interagindo, participando conosco, comigo Leandro Amaral, Bruno Coelho aqui presente também no Repórter Diário. A gente segue acompanhando aqui as imagens ao vivo na tarde dessa terça na Câmara de Mauá. Pedido de impeachment, protocolo para ver se vai ser aceito ou não esse encaminhamento aqui na Câmara de Mauá. E vamos trazer o resumo de todo o dia, logo mais 7h30 da noite, com entrevistados exclusivos aqui de Mauá. E enquanto isso, a gente segue acompanhando ao vivo com a sua participação, curtindo, comentando, compartilhando aqui no Repórter Diário. Fator de corrosão da essência de valores fundamentais, afetando a própria ideia de Constituição. Esse que está na tela nesse momento, o presidente da Câmara, é o vereador Ademir Jacomus, conhecido como Jacó, pai do prefeito Átila Jacomus. Que não prima pela defesa dos direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, no caso prático, os fatos narrados demonstram que Átila César Monteiro Jacomus foi preso em flagrante com a quantia de R$ 87 mil e que seu secretário de governo e de transportes, cargo de primeiro escalão e cotado ainda para assumir acumuladamente a Secretaria de Saúde, foi flagrado com R$ 588 mil em sua residência. Os fatos por si só já demonstram a gravidade da situação narrada nos autos da prisão em flagrante. Ou seja, somente a prisão em flagrante já enseja a quebra de decoro político e atos indignos na função do agente público. Sem prejuízo de que Átila César Monteiro Jacomus está preso preventivamente, o fato de ser preso em flagrante já constitui razão para a cassação do mandato eletivo. Verifica-se que Átila César Monteiro Jacomus é formalmente investigado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e que tais acusações, por si só, impedem que este exerça mandato eletivo diante dos fortes indícios de materialidade e autoria. Logo, com base na prisão em flagrante, bem como nos indícios juntados de materialidade e autoria, resta caracterizado a conduta incompatível com a dignidade e o decoro do cargo exercido por Átila César Monteiro Jacomus. Dos pedidos, ante o exposto, requer a procedência dos pedidos os seguintes pedidos de ação. A. Seja concedida as preliminares
quanto ao impedimento de Átila Admir Jacomussi, bem como a leitura da sessão ordinária subsequente ao protocolo e votação na ordem do dia. B. Que a presente denúncia seja recebida e processada nos termos do que estabelece o Decreto-Lei número 201/67 e a Resolução número 3/2015. C. Instalação de comissão processante nos termos do inciso 2º e seguintes do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67. D. Seja concedido dupla Câmara Municipal para expor as razões da acusação. E. Seja concedido ao denunciado Átila César Monteiro Jacomussi o direito à ampla defesa e à intimação dos atos processuais após o recebimento da denúncia pelo egrégio plenário. Requer outro sim a comunicação de todos os atos processuais. Neste termos, pede deferimento Getúlio Batista de Andrade, Paulo Eugênio Pereira Júnior, OAB-SP 361/852. Essa leitura do pedido de impeachment, lembrando, foi assinado e impetrado pela executiva do PT de Mauá. Vamos ver agora o encaminhamento com o presidente da Câmara, Ademir Jacomussi, pai do Átila Jacomussi. Estamos concluindo rigidamente o Decreto-Lei 201/67, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno dessa Casa, enfim, toda a legislação que trata do assunto em pauta. Submeto à apreciação do plenário a denúncia apresentada e lida em conformidade com o Decreto-Lei 201 ao plenário. Submeto à apreciação do plenário. Os senhores vereadores que estiverem favoráveis submeto à apreciação do plenário a denúncia e, para que não pare dúvidas, determino que essa votação seja nominal e os senhores vereadores que estiverem favoráveis à denúncia digam sim, os contrários digam não. Solicito do vereador Roselito que faça a chamada dos senhores vereadores. Repetindo, os vereadores que estão favoráveis à denúncia digam sim. Os vereadores que estão contrários à denúncia digam não. Solicito o vereador Roselito que faça a chamada e informe o vereador que, como se trata de votação simples, essa presidência não vota porque se trata de votação simples. A presidência não vota. Vereador Adel Damasceno Cachorrão. Não. Você tem pedido? Doutor Cicinato. Vereador Fernando Rubinelli. Não. Voto após as votações para que a gente possa, dentro do horário do expediente. Não. Vereador Macedo Oliveira. Vereador Gil Miranda. Cada voto não, a gente aplaude o vereador. Vereador Jotão. Não. Vereador Pastor José. Não. Vereador Melão. Não. Vereador Manuel Lopes. Não. Vereador Ivan. Não. Vereador Zelito, não. Vereador Ricardinho da Enfermagem. Vereador Professor Betinho. Vereador Betinho Dragões. 10 vezes não.
trabalho legislativo. Peço a colaboração de todos para que possamos concluir a votação. Vereador Samuel Enfermeiro. Sou PSB 40, sou Átila 40 e voto não pela população de Mauá. Severino do MST1. Sou dizer, meu voto é não. Cidade Canteiro. Não. Vereador Ney Carlos. Não. Vereador Botinho. De Vossa Excelência, vereador Marcelo, que está na Mauá, gostaria somente de fazer a leitura de 3 ou 4 experimentos. Senhor Reinaldo Teles Calazans solicita a retirada do seu nome do documento que tem afastamento Refiro-se ao expediente. A Prefeitura Municipal de Mauá comunica o afastamento do prefeito Átila César Monteiro Jacomucci do exercício do cargo de prefeito pelo prazo máximo de 15 dias. A Secretaria para dar assistência aos vereadores e aos departamentos desta Casa. O prefeito se afasta por até 15 dias. A Câmara Municipal de São Caetano do Sul convida para a sessão solene em homenagem ao Dia do Enfermeiro e Técnico de Auxiliar de Enfermagem, que será realizado no dia 17 de maio, às 19 horas. Disposição dos interessados. Portanto, A Secretaria de Saúde solicita as dependências do empregado para a audiência pública para a prestação de conta do quadrimestre de 2018 a ser realizado no dia 30 de maio, às 15 horas. Discussão. Peço a colaboração de todos os presentes para que possamos ouvir o vereador fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Peço a colaboração de todos para que nós podemos conduzir os trabalhos legislativos de uma forma satisfatória. Vamos respeitar a palavra do vereador para fazer a palavra. Eu quero aqui, já boa tarde aos vereadores, ao presidente, a todos que estão aqui presentes, à imprensa, e registrar nesse momento, nós sabemos que é um momento difícil na cidade, lamentar os ocorridos que vem acontecendo em Mauá e em várias cidades do nosso país. Quero registrar aqui o pedido que foi feito uma comissão de impeachment ao prefeito, protocolado pelo Partido dos Trabalhadores, no sentido de entendermos que é difícil governar na situação que está, tanto qual foi afastado pelo pedido de afastamento. Eu quero aqui dizer que votei favorável à criação dessa comissão e que possamos, depois da rejeição, continuarmos fiscalizando e fazendo o trabalho que a população espera de nós, que é acompanhar o executivo. E boa sorte para esta tarde.
votei não a aceitação do pedido de impeachment do atual prefeito, até por entender que é prematuro ainda, né? Eu não quero ser oportunista, mas eu quero reafirmar a minha posição a todos que aqui estão, que eu sou oposição à atual administração, tá certo? Mas mesmo sendo oposição, eu entendo que é muito cedo ainda. A gente já está apurando. Nesse momento, dizer a todos os vereadores que eu entendo que esta casa agiu de forma correta dentro da legalidade. Como se pode aceitar pedido de cassação do mandato ou uma comissão processante se o fato ainda nem foi julgado pelo Poder Judiciário? Eu digo mais, que não cai em dúvida quanto a nossa pessoa que tem nessa casa. Porque o prefeito pertence ao poder executivo, nós pertencemos ao poder legislativo. E a gente age aqui dentro da lei e obedece a lei à risca, né? À risca. Quanto a determinadas colocações feitas, certo? É somente ler as decisões do Tribunal de Justiça no aspecto que o denunciante só não poderá votar se ele for aquele que fez a denúncia. O vereador só não poderá votar se for ele que fez a denúncia. Isso já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento 2173, 2428, 76, 2017, 826.000, da relatoria da desembargadora Luísa Martins Menezes. Por esses motivos todos, somente se o vereador for o denunciante que ele está impedido de votar. Caso contrário, ele está plenamente de acordo com o decreto 201 e de acordo com o Tribunal de Justiça que tem acordo a respeito do assunto. Eu agradeço a posição da Câmara, parabenizo a Câmara pelo feito e por ter feito isso dentro da legalidade, na total legalidade, obedecendo toda a legislação, decreto-lei 201/67, lei orgânica do município, regimento interno. E declaro encerrado o pequeno expediente. Na justiça. Já hoje isso? Não,
porque as provas são robustas, né? Encontrar dinheiro, não justificar a origem, isso é muito grave, é um escândalo nacional. Eu lamento a Câmara não ter tido o mesmo entendimento. O senhor acha que nesse cenário o Átila consegue continuar governando? Hoje ele pediu afastamento, a partir de agora é a Laíde que está governando. Mas eu acho que, independente disso, ele não tem mais condição de governar. Eu estou dizendo que, independentemente do afastamento, o prefeito Átila Jacomucci não tem condição de governar. Aguardando aqui a palavra do Vladimir Jacomucci, presidente da Câmara Municipal. Jacó, vem cá, dá uma palavra pelo menino. Jacó, dá uma palavrinha conosco, rapidinho. Jacó, rapidinho. Jacó, 30 segundos, Jacó, 30 segundos. Vai o presidente da Câmara, o Átila Jacomucci, aliás, o pai do Átila Jacomucci, Ademir Jacomucci, dizendo que não gostaria de falar. Visivelmente aí, agora um pouco mais confortado, mas visivelmente aí bastante abalado com a questão do filho. Tenta novamente aqui ver se o Ademir Jacomucci, presidente da Câmara, fala aqui com a reportagem. Olha lá, foi levado para o outro lado agora. Vamos ver se ele topa falar aqui conosco. Não quer falar com a imprensa, saiu pelo outro lado o pai do Átila Jacomucci. Paulo, só aproveitando, estamos ao vivo aqui com o Paulo Eugênio, responsável pela parte jurídica do Partido dos Trabalhadores. Qual o resultado e qual a avaliação desse resultado, Paulo? Eu lamento o resultado. A Câmara entendeu que o prefeito ainda merece crédito, o nosso entendimento é outro. Mas a sessão, na nossa opinião, ela é nula, porque foi presidida por um vereador impedido, pelo fato de ser pai do prefeito. Nós pretendemos pedir na Justiça a nulidade dessa sessão. Esse pedido vai acontecer hoje mesmo, Paulo? Não, nós vamos ter que juntar, inclusive, cópia da ata, então tem que aguardar um pouco. Tá. E esse pedido de licença do prefeito Átila Jacomucci não ameniza a questão política da cidade, Paulo? Eu acho isso positivo, embora, na minha opinião, ele deveria pedir a sua renúncia, ele devia apresentar hoje. Mas, de qualquer maneira, é positivo, porque pelo menos hoje a cidade tem um comando e não vai ser governada lá da Polícia Federal, da cela da Polícia Federal. Então, pelo menos isso é positivo. E o transcorrer, até para quem está em casa entender, a Laíde assume quando? A partir de amanhã? A partir de agora, né? Acabou de comunicar o afastamento. Quero desejar a ela boa sorte, porque a cidade, os mais pobres, os mais carentes, eles é que precisam do serviço público e são prejudicados com tudo isso. Legal, obrigado, Paulo Eugênio, responsável pela parte jurídica do Partido dos Trabalhadores. Lembrando então para a nossa audiência rotativa, o pedido de impeachment foi rejeitado, 21 votos contrários, 1 voto favorável, o presidente da Câmara não votou e agora a gente aguardando aqui as movimentações, até que o prefeito de Mauá pediu renúncia, aliás, renúncia não, desculpa,
afastamento por 15 dias e nesse período assume a vice-prefeita Alaide Dama. Obrigado a todos vocês que curtiram, comentaram, compartilharam o dia a dia aqui do Repórter Diário. O resumo do dia 7h30 da noite, hein? Obrigado, pessoal. Conto com vocês ao vivo aqui com mais informações no Repórter Diário, 7h30 da noite.